Bora, galera, boa noite. Vai chegando, vamos chegando. Nossa live já vai começar. Aqui no Existe Vida Sentado com Viviane Pimenta. Desafios da maternidade, né? Maternidade atípica. Hoje já vai compartilhar com a gente um pouquinho da sua história. Esperando os seguidores chegar e a gente começa. E é convidado. Fala! Fala, Rafael. Beleza, meu amigo? Áudio tá legal? Preciso desse feedback de vocês. Nossa convidada já vai entrar aqui na live. O tema de hoje é maternidade atípica, com Viviane Pimenta, a convidada da primeira live do ano na página. Boa noite, boa noite. Esperando os seguidores chegar. E a convidada também. Ai, ai, ai. Retorno tá legal, Rafael? Tá conseguindo me ouvir? Me ver direitinho? Calma aí. Ai, ai, ai. Bora compartilhar essa live, pessoal. Boa noite. Vamos chegando, galera. Vamos chegando para a nossa live já começar. Ó, a convidada já está aqui, ó. Viviane Pimenta já está aqui. Pera aí, já vou aceitar. Fala, galera. Bora compartilhar essa live. A nossa convidada já está se posicionando. Boa noite, Viviane. Boa noite, Edinho. Boa noite, pessoal que tá entrando aí. Isso aí, galera. Bora compartilhar a live para alcançar mais gente. Você está conseguindo me ver direitinho? Está conseguindo ouvir o áudio direitinho? Sim. Sim. Sabrina Magalhães, minha seguidora fiel, não me abandona nunca. Sabia que não ia faltar live. Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo ver a gente, ouvir direitinho a gente? O retorno tá legal? Responde aqui nos comentários para a gente saber. A gente precisa desse feedback para fazer qualquer reajuste aqui. Bora compartilhar também essa live para chegar mais gente. Sabrina falou que tá ok. Boa noite, Boa Otávio. noite. Otávio já começou a me seguir aí. Seja muito bem-vindo à nossa página Desafios da Maternidade Especial. Nilma também. Nilma, minha querida, seja muito bem-vinda. Vamos ficar com a gente aí até o final.
Ó, Dedé, Dedé Cenoura. Dedé Cenoura. nosso fechamento aí, ó. Dedé Parque Ipanema. Parque Ipanema. O Otávio é cadeirante há 37 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. Só 18, cara, Otávio. 18 anos. Clarice Lucena, minha seguidora, Juliana Lameira, meu povo tá Olha, tentando ir. Otávio é de Jataí, Goiás. Bem longe da Nós somos gente. do Rio. Nós somos do Rio aqui, o Otávio. Somos do Rio. E eu vou falar aqui de uma maternidade especial, tá? Eu tenho 32 anos, eu tenho uma filha de 9 anos que é deficiente visual. E eu mostro até no meu Instagram, né, no meu dia a dia, os desafios que eu enfrento com ela, né? Que não são nada fácil. Sou uma mãe solo, mas que não deixei a peteca cair. Não tem sido fácil, nunca foi. E aí a gente tenta tirar o lado bom, né? De uma dificuldade, porque é uma dificuldade. A gente não pode romantizar, não pode ser hipócrita de dizer, ah, não é difícil. É difícil. Você sabe, né? O Edinho também sabe. A gente sabe da nossa dificuldade, mas também não vale ficar chorando essa dificuldade. O tempo que eu Sim. perdi chorando essa dificuldade, tudo para mim, porque eu passei muito tempo reclamando e tentando entender, e todo esse tempo que eu reclamei, tentando entender, não aceitando a minha realidade, foi tudo muito pesado para mim. Quando eu decidi aceitar a minha realidade, hoje eu vivo uma nova vida, sabe? Tentando tirar daquela dificuldade algo bom, algo que seja proveitoso para mim e que eu consiga compartilhar até com o meu próximo. É exatamente isso que eu compartilho no meu Instagram. Eu tiro do que pode ser ruim, difícil, eu tiro a parte boa e te entrego. Você ressignificou a sua história e hoje você compartilha ela nas redes sociais para incentivar outras histórias a ressignificar elas, né? Exatamente. Mas eu não posso nunca deixar de dizer, que eu acho isso muito importante, é que eu tive o meu tempo de não aceitar, de reclamar, de ver dificuldade em tudo, de afastar pessoas do meu convívio, porque ninguém aguentava mais ouvir tanta reclamação, porque todo mundo tem seus problemas, né? Cada pessoa tem o seu problema na sua vida, que o ser humano é feito de problemas. E aí, quando eu chegava em algum lugar, eu só chegava com problema. E aquele problema fazia as pessoas sumir do meu convívio. Né? E aí, a solidão foi me fazendo enxergar que, não, peraí, tem alguma coisa errada e é comigo. Eu falei, peraí, tá na hora de pegar, assumir as rédeas da minha vida, assumir as rédeas dessa situação e caminhar. Vivi meus momentos depressivos, os momentos de querer desistir e falar assim, não é possível que isso é para mim, é uma menina jovem, 32 anos, né? Então, assim, abrir mão... Eu falei outro dia que eu hoje não vivo nada do que eu sonhei para mim há alguns anos atrás, sabe? O que eu sonhava hoje tá vivendo outras coisas, fazendo outras coisas na minha vida, e o nascimento da Elisa com essa deficiência me fez tomar um outro rumo. E pra gente é muito difícil quando a gente tem que mudar algo que a gente planejou, que a gente não estava pronto, né? E eu comecei a aceitar. E é o que eu falei, o peso parece que foi embora, sabe? Parece que a situação ficou leve, ficou tranquila. Em vez de afastar as pessoas do meu convívio, nesse momento eu estou trazendo. O momento que eu reclamei muito da minha vida, eu expulsei elas. Mas o momento em que eu aceito e que eu tiro algo de bom da minha situação, eu estou trazendo mais pessoas para o meu convívio. Entendeu? E isso está sendo muito positivo para mim e para as pessoas. Agora fala aí, porque eu sei que eu falo pra caramba. Sim, eu te acompanho nas redes sociais. Tudo que você está falando, eu já vi você falando, postando. Entendeu? Vamos dar início na live para valer com a audiodescrição de cada um de nós? Pode ser? Sim, bacana, muito bacana. Então, vou começar e depois eu passo para você.
Ok? Boa noite, galera. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Edson Ferreira, sou administrador aqui da página, tenho 30 anos de idade, sou cadeirante, essa é a minha deficiência, sou moreno, claro, magrelo e topete, meio de luzes. E o tema da nossa live hoje é maternidade atípica, né? Que vai ser a Viviane vai compartilhar com a gente toda a sua trajetória e sua história desde esse momento até hoje. É contigo, Vivi. Então, vamos lá. A audiodescrição, né? Inclusive, hoje lá na reunião do colégio da minha filha, hoje os professores, né, se identificando, e cada um deles que pegava o microfone era exatamente assim: eu sou branco, eu sou moreno. É muito importante essa fala para a pessoa deficiente visual, né? Então, eu vou falar agora como que eu tô, tá? Eu sou parda, né? Vou dizer que eu sou parda. Eu tenho um cabelo de prancha até a altura do colo, mais ou menos. Tenho 1,65 m, olhos castanhos, cabelo castanho e devo pesar uns 57 quilos. É isso. Tua idade? Eu tenho 32 anos, Bora. A gente pode começar. Você poderia falar para a gente como foi o processo da gestação? Como é que foi a sua gestação lá atrás? A minha gestação. Sim. Então, a minha gestação, com relação a passar mal, dores, eu passei 9 meses da minha gravidez, 9 meses, sem nenhum problema, nunca fui no hospital porque tive um sangramento, tive uma dor, meus exames foram todos ok, não deu nenhuma alteração, inclusive a morfológica deu tudo ok, que ela não tinha nada, tá? Eu tive, na minha relação com o pai dela na época, conflitos durante os 9 meses da minha gestação. Eu não me lembro de um dia tranquilo, um dia de paz, tá? Mas quanto a passar mal, dor, ir para o hospital, 9 meses tranquilo. A minha bolsa estourou com 9 meses, eu não senti nenhuma dor. E eu só não fiquei naquele processo que os médicos colocam para a mulher ter o parto normal, porque a Elisa tinha evacuado na bolsa e ela não podia esperar mais tempo, porque mais tempo dentro da minha barriga ia trazer complicações, infecções, né? E aí ele quis tirar logo ela, e aí minha gravidez foi tranquilo, né? Só esse problema que eu não tive passagem, ela evacuou na bolsa e teve que ser tirada às pressas. A gravidez foi isso. Sim. Você soube da deficiência dela ainda na barriga ou após o nascimento? Então, esse foi o grande susto, tá? E aqui eu vou poder falar mais detalhadamente, como eu não consegui falar nas caixinhas de pergunta, porque aqui, né, eu tenho esse tempo para falar. Então, assim, vamos entrar naquele dia, tá? A Elisa chegou para mim 8 horas da manhã. Eu tive o parto normal, ela ficou lá porque tinha evacuado na bolsa. E aí, 8 horas da manhã, ela chegou para mim. Quando ela chegou para mim, normal, o bebê dorme muito, eu tava super de boa. Né? Dava mamar, fazia troca de fralda, que, né? O bebê evacuou muito. E aí, o pai dela foi visitar mais 4 horas, ela chegou 8 horas para mim. 4 horas o pai dela foi visitar. Quando ele saiu, que aí eu me liguei. E aí eu vi muita... Pessoal, pode comentar muito na live aí, tá? Pode comentar, não é proibido, é à vontade. Pode compartilhar. Pode compartilhar também. E aí, eu fiz amizade com a chefe da enfermagem. O nome dela é Simone, eu nunca mais esqueci. A fisionomia, o nome, nada. Foi um dia marcante na minha vida. E aí eu perguntei para ela brincando, então de brincadeira, eu falei assim, tá até no meu relato isso, eu falei, ô Simone, eu tô vendo um monte de criança entrar de olho aberto aqui, só a minha que não abriu o olho ainda. Quando eu falei isso, ela respondeu assim pra mim, ué, não abriu não? No tom da resposta dela, eu vi que tinha algo de errado. E ali começa o meu desespero. Aí ela foi chamar o médico, nisso que ela foi chamar o médico, eu já tava chorando, né?
E aí ele colocou a Elisa do lado, assim, da minha cama, naquele bercinho. E ele fez exatamente assim, do meu lado, abriu o olho dela. E não tinha nada lá dentro, porque a minha filha, para quem ainda não sabe, ela tem diagnosticada com anoftalmia bilateral. Ela não tem nenhum dos dois globos, ela não tem essa parte branca, ela só tem isso aqui, ó. Esse vermelhinho aqui é tudo oco lá dentro, não tem nada. Inclusive, um dos médicos falaram que a anoftalmia dela é muito severa. Normalmente, quando isso acontece, é em um dos olhos, fica o globo. A da Elisa não tem nada, nasceu sem nada, não tem nada. Ela não tem nem a parte, o nervo óptico, nada. Ela não tem nada. E aí ele fez assim do meu lado e respondeu exatamente assim, sem mais e nem menos. Ela não tem o globo ocular. E ali começou o meu desespero. Naquele momento ali, teve um processo um processo de rejeição, tá? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Inclusive, eu acho que isso é muito importante para algumas mães que estejam entrando nesse processo, porque a gente se culpa. Eu sou uma mulher ruim, eu sou uma mãe ruim, eu estou rejeitando meu filho. Aonde eu morava, a vizinhança falava que eu tinha rejeitado minha filha. E naquele momento eu não me importava mesmo com o que as pessoas falavam, tá? Eu sabia o que eu estava passando ali. E naquele momento houve uma rejeição. Quando ela chorava para mamar, eu ia na enfermaria chorando com ela. Falava assim, gente, dá mamãe para essa criança, eu não quero, sabe? E eu passava a noite ali naquele hospital, eu não dormia, eu não comia, eu ficava a noite inteira acordada, orando, pedindo a Deus em oração para que levasse aquela criança. Eu falo assim, porque foi o que naquele momento foi o sentimento que me acometeu, porque eu me vi sem base familiar, sem estrutura, sem uma formação profissional, sem nada. Eu falo assim, Senhor, como é que eu vou dar conta dessa criança? Eu não tenho como. E naquele momento eu fiz esse pedido, era o meu pedido dia e noite naquela cama, e porque eu não via uma possibilidade, não tinha nada que eu achasse assim, eu vou levar no médico, vai ter um jeito. Não tinha. Quando eu vi que não tinha nada dentro, eu falei, não tem jeito, né? Acabou, não tem o que fazer. E houve esse tempo de rejeição. Quando eu saí de lá, quem cuidou dela foi a minha irmã. Eu só dava mamar, minha irmã, né? E o pai dela ajudou em alguns momentos, mas foi a minha irmã que cuidou da Elisa naquele momento. E que foi o meu braço direito todinho. Eu só vivi o meu momento de depressão. E quando aconteceu o momento de eu aceitar, tá? O processo não é um processo do dia para a noite. É o que eu tô falando. Nenhuma mamãe tem que se culpar. Quando eu cheguei para conversar com a psicóloga anos depois, que eu comentei essa questão da rejeição, de ter feito aquele pedido naquele momento de desespero, ela falou para mim, enquanto eu me culpava por estar achando que eu era uma mãe ruim, né? Por ter feito aquilo, por ter rejeitado, a psicóloga virou para mim e falou assim, Viviane, não se culpe. Você viveu um momento de luto. A criança que você esperou morreu naquele momento. E aí, da noite para o dia, você tem que aceitar uma criança que você não desejou, que você não idealizou, que você não queria e que você sabia que viria com algumas dificuldades. E realmente ela falou, esse processo não é assim da noite para o dia. É por isso que muitas mães, se você for no Fernandes Figueira, você vai ver muitas mães largam lá mesmo, tá? A criança nasce, né? Porque lá é um hospital de referência, a crianças com deficiências. E aí a criança nasce lá e a mãe vai embora e nunca mais volta, tá? E tem, por isso que muitas desistem, né? Não cabe a gente julgar, porque realmente é uma situação muito difícil, mas tem a possibilidade de lutar. É o que eu falo. Eu lutei, foram anos, não foi fácil. Quando minha irmã teve que trabalhar, foi o momento que eu falei, agora não tem jeito, agora eu e você. E ali eu comecei a fazer a minha parte de mãe. Não vou dizer que eu acertei sempre, né? É um caminho, é um percurso de altos e baixos. E hoje eu posso dizer, depois de um tempo, eu descobri que ela tinha epilepsia, com 4 anos de idade, mais ou menos.
E eu me lembro de algumas orações que eu fazia pedindo a Deus para não levar ela, para cuidar da vida dela, da saúde dela, né? Porque a epilepsia da Elisa é muito severa também. A minha filha quase morreu várias vezes, né? Eu vi ela indo embora. E uma dessas vezes eu vi ela indo embora. Aquele oxímetro que coloca no dedo, eu vi a saturação dela indo embora, indo embora. E no final a médica ainda falou assim: mãe, você já agradeceu a Deus? Porque hoje ele fez um milagre aqui. Então, assim, eu tive esse... É o que eu quis mostrar. Eu tive esse processo de rejeição, de pedir, Senhor, eu não vou conseguir cuidar dessa criança. E em outro momento eu me vi pedindo a Deus para cuidar da vida dela, para preservar a vida dela, sabe? É o que eu falei, se a gente lutar, tem a possibilidade de vencer, né? Muitas abandonam, mas tem aquelas que lutam. Não é fácil, eu não vou mentir, eu não vou romantizar, tá? Não vou falar, não vou. É mentira. Não é fácil. Mas o amor é uma decisão. A gente precisa decidir amar todos os dias. Se eu decido que eu quero amar ela, que eu quero amar a Elisa todos os dias, eu posso amar a Elisa todos os dias, sabe? Essa semana, eu vou parar já rapidinho, eu recebi um vídeo de uma criança, aproximadamente da idade da Elisa, numa cadeira de rodas, num orfanato, sabe? A família abandonou e a gente não sabe por quê, né? Não cabe a gente julgar. E naquele momento, aquela imagem me trouxe uma lição muito grande, gente. Porque eu reclamava muito, porque o genitor, né, abandonou, a família abandonou, né, do genitor. E para mim isso era um problema muito grande. E diante daquela cena que eu vi daquela criança abandonada no orfanato, é como se eu recebesse uma resposta assim. A Elisa pode não ter outras pessoas, mas a Elisa tem você. A Elisa tem eu. E a Elisa tem tudo, sabe? Ali naquela imagem eu entendi que eu não preciso mais ficar reclamando pelo que ela não tem. Por quem ela não tem. Eu estou agradecendo porque ela tem a mim. Porque eu posso cuidar dela. Porque ela é uma menina lisonjeada, eu falo. Ela tem a casa dela. Ela tem o quarto dela. Ela tem as roupas dela. Ela tem a escola dela. Tem uma mãe que luta por ela. Então, assim, ela tem tudo. Então, eu parei de reclamar ali. Quando eu vi aquela criança, eu parei de reclamar de muitas coisas. Vai, Edinho, para a próxima, senão deixa eu te falar. Você literalmente transformou o luta em luta, né? Eu acompanho nas redes sociais toda a sua história com ela, de levar para a escola. Como é a questão dos direitos dela? Você correr para ela conseguir estudar? Como é que foi essa questão? Você poderia compartilhar com a gente, para as mães que estiver assistindo aqui, que tiver filhos com deficiência, que não sabe como recorrer aos direitos de seus filhos? Como é que você fez em relação a isso? Benefício, o carro, que eu vi que você arrumou o carro para levar ela para a escola, remédios? Sim. Poderia compartilhar? Então, primeiro que hoje a gente tem o sistema de inclusão, né? Qualquer criança com qualquer tipo de deficiência, elas têm o direito de estudar numa escola próxima de casa. Seja particular, seja pública ou municipal. É direito da criança deficiente, com qualquer tipo de deficiência. Eu optei por colocar a Elisa numa escola que é bem longe da nossa casa, tá? Nós moramos em Queimados e ela estuda na URCA, no Rio de Janeiro. E esse trajeto são 124 quilômetros, indo e voltando num dia. Eu optei por isso. A Elisa está lá desde 15 dias de vida e eu achei que lá era o melhor para ela. No início, nós pegávamos 3 conduções, tá? Um ônibus daqui para o centro, que é 15 minutos. Pegava um trem, que era 1h15. Chegava na central, pegava mais um ônibus, que era 40 minutos. Então, era 3 horas indo e 3 horas voltando. Puxado. Hoje, eu tenho um carro que eu lutei na Defensoria Pública para conseguir. Na Defensoria Pública, no Ministério Público, e depois me jogaram para a Defensoria. Não é um caminho fácil de se fazer, tá? Não é um caminho, eu primeiro fui para o CRAS, enfim. Isso é uma coisa que depois, se alguém quiser me perguntar no privado, eu posso conversar, mas não é uma coisa fácil. Eu bati na porta e voltei assim, ó, porque o sistema, o intuito
dele é te cansar, tá? O sistema, ele quer te cansar, porque a pessoa deficiente, para o governo, ela é só alguém que tira, não é alguém que dá, né? Então, eles querem, eles não querem facilitar para a gente, tá? A nossa vida já é muito difícil e eles não querem facilitar, de forma alguma. Então, eu vou fazer assim, ó, na porta do sistema, ó. Não foi uma vez, não, ó. E eu não desisti, tá? E aí, conseguimos um carro, tá? Que pela Defensoria Pública. E aí, esse carro, ele vem aqui, a prefeitura da minha cidade que custeia isso, com o motorista. Eles vêm aqui na minha casa, pega a gente, 5h30 da manhã, deixa a gente na escola, fica aguardando até a saída da Elisa para trazer a gente para casa. Muitas mães que estão lá no Instituto Benjamin Constant, onde ela estuda, não conseguiram, fazem esse trajeto com esse monte de conduções que eu estou falando para vocês, mas não desistem, são guerreiras. E o que me fez ficar lá no início e pegar esse monte de ônibus para chegar e voltar foi ver essas mães. Porque eu pensava assim, pô, se elas podem, por que eu não posso? Né? E aí eu fui, mas em algum momento ficou pesado para mim e eu tive que recorrer a isso. Outro direito que eles têm cartão de passagem, metrô, ônibus, trem, tudo isso barca, tá? Tudo isso. Só que o problema é que cada um desses você tem que ir num lugar diferente. Infelizmente, eles não colocam tudo num lugar só, tá? E isso é muito cansativo. O remédio que ela usa para epilepsia. Eu vou dar entrada agora na Defensoria Pública. Tudo que é direito eu tô correndo atrás, tá, gente? E eu acho que a nossa vida já não é fácil. Acho que a nossa vida é difícil. Então, assim, o que a gente pode ter para amenizar um pouquinho, eu corro atrás. Benefício da Elisa é o benefício BPC, benefício de prestação continuada. É um benefício que o governo ele disponibiliza para pessoa com deficiência, tá? A única coisa que eu acho ruim, errado, e tenho a esperança de que isso vai mudar um dia. Quem sabe seja eu que vou mudar isso, não sei, gente. Porque quando eu quero uma coisa, eu sou intensa. E o que eu acho ruim é que eu não posso trabalhar de carteira assinada. Se eu trabalho de carteira assinada, eu perco o benefício da Elisa. E o governo diz para mim que eu posso viver com um salário mínimo, tá? Isso eu acho ruim. Outra coisa que eu tenho é a credencial, né, do estacionamento rotativo, que em algumas vagas, eu também não acho ele muito lá grande coisa não, mas em algumas vagas, por exemplo, daqui da prefeitura, tem alguns lugares que eu acho pouquíssimos, tá? Para mim achar uma vaga da pessoa deficiente para botar no carro, é uma luta, tem pouquíssimas vagas. Eu acho isso errado, porque tem a vaga, né, para pessoa sem nenhuma deficiente é um monte. Para pessoa com deficiente é mínima. Às vezes você tem que ir longe, entendeu? Para colocar o seu carro e com uma criança deficiente. A Elisa tem dificuldade para andar e isso é uma coisa que eu reclamo, que eu acho errado. Enfim, eu acho que todos os direitos eu falei. Acho que é isso, né? E como é o desenvolvimento da sua filha nessa escola especial? Ah, sim. Lá na escola, além do Braille, né? Do Braille, o Soroban são de materiais atípicos, tá? Que não são usados na escola tradicional das crianças, da escola regular, né? Sem nenhuma deficiência. É o Soroban, né? Que são os números para ela aprender a contar, a fazer conta. E o Braille, né? Que é o alfabeto da pessoa deficiente visual. Lá tem as terapias, tudo integrado, tudo num lugar só. Isso que eu achei, essa foi a vantagem que eu achei de estar lá. Né? Além da alfabetização, ela tem fonoaudiologia ali, ela tem musicoterapia, que é uma das aulas que ela mais gosta, ela tem terapia ocupacional, ela tem fisioterapia. Então, assim, tudo num lugar só. Ela tem um momento de socialização na brinquedoteca com outras crianças, tá? Porque a Elisa, né, sobre ela está dentro do espectro autista.
eu como mãe, assim, eu não sou profissional no assunto, mas acredito que não seja um nível muito severo, porque ela consegue dialogar, né? Mas, por exemplo, ela em alguns momentos rejeita essa socialização com criança, sendo agressiva, até mesmo com adulto. E ali na escola, eles têm esse momento de socialização com outras crianças, que eu acho muito importante, né? A escola oferece a questão da independência. Lá tem um refeitório, onde tem as cuidadoras, que ajudam os professores nesse trajeto, banheiro, refeitório, e ali eles ajudam nessa questão da independência, comer sozinha, né? A levar no banheiro. Sim. Então, assim, a proposta da escola é essa independência e é o que eu... Entendi. Uma outra coisa que eu gravando. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá, porque travou um pouquinho aqui. Uma outra coisa que eu vi nas redes sociais que você compartilhou é que você estimula bastante a independência dela e a autonomia. Aí o que eu queria saber de você, se você poderia compartilhar com a gente, depois que passou o processo do luto seu, você se viu uma mãe super protetora, exagerada com ela ou não? Você é uma mãe que estimula esse crescimento e esse desenvolvimento dela e autonomia, porque é uma coisa que eu escuto bastante de outras pessoas com deficiência, que os pais às vezes superprotegem exageradamente, impedindo o crescimento, o desenvolvimento desse filho. Eu gostaria de saber se você é esse tipo de mãe ou não. Então, Edinho, não sou, tá? Inclusive, sou julgada por isso todo tempo, porque eu entendo que enquanto eu fizer por ela, ela não tem a capacidade de desenvolver. Se ela não desenvolve, hoje eu tô aqui, mas o amanhã não me pertence. E pela regra natural da vida, né? O certo é eu ir embora antes dela, né? Então, a minha ideia é que ela fique em dedo. A maior preocupação de uma mãe é como vai ficar esse filho quando ela não estiver mais presente, tá? Isso eu posso dizer com propriedade. Não tem uma mãe atípica que não tenha medo do que vai ser da vida desse filho quando ela não estiver mais aqui. E o que eu faço é exatamente isso. Tentar preparar a Elisa para o mundo. Inclusive, eu fiz hoje, que eu falei que eu ia mostrar uma surpresa para o pessoal. Eu fiz hoje uma blusa com desafios da maternidade especial, né? Eu acho que dá para ler. Desafios da maternidade especial. O Braille tá aqui. E esse logo foi eu que criei, tá? Ele foi se montando na minha mente, ele foi se fazendo. Quando ele estava pronto aqui, eu mandei a imagem para... Depois eu vou mostrar para vocês a minha parceria nova. E ela fez para mim. E essa imagem aqui, não sei se vocês conseguem ver, é a mãe, a filha, a bengala e o mundo. Eu mostrando o mundo para ela, eu ensinando o mundo para ela, entendeu? Sim. A minha proposta com a Elisa é exatamente essa, né? Preparar ela para o mundo. Eu fiz em um dos vídeos que eu fiz, que foi um dos vídeos que até hoje ele está rodando e é o que está tendo mais curtidas e trazendo mais seguidores, é um vídeo que a Elisa está comendo, que eu saio de perto e deixo ela comer sozinha. E nesse vídeo eu fui julgada, né? Teve alguns comentários lá no TikTok, no app vizinho, que eu não estava vendo, que a menina não enxergava, que eu tinha que dar na boca dela. Né? É isso que eu tô falando. A mãe atípica, Edinho, ela é julgada o tempo inteiro, tá? As pessoas julgam a Elisa como coitadinha, a tadinha. Que eu posso cobrar a Elisa, né? Dentro daquilo que a mente dela consegue alcançar, né? Mas fora disso, ela precisa ser limitada. Ela precisa ouvir não. Por exemplo, tênis dentro da sala de aula e ficar descalço. E eu fui firme com ela e falei, você não vai tirar. Dessa forma que eu tô falando com vocês aqui. Você não vai tirar. Descalço a gente fica dentro de casa. Na escola a gente
não fica sem sapato. Pode. E ela ficou com raiva, sabe? Ficou me enfrentando ali, tentando tirar. E aí eu botava a perna dela no chão e falava, você não vai tirar. E não tirou. Aí se uma pessoa que não entende nada do assunto vê aquilo ali, essa mãe é ruim. Poxa, olha o que eles pensam. Poxa, a menina já está privada de tanta coisa. O que custa deixar tirar um tênis? Só que essa pessoa que está vendo um momento isolado, ela não é a pessoa que está ali diariamente e que tem a preocupação de que vai precisar criar, formar esse ser humano para o mundo. Entendeu? É isso. Verdade. Essa é a questão. Se eu só falar com os seguidores rapidinho aqui, é que eu recebi uma solicitação uns 10 minutos atrás. Só que sumiu. Essa pessoa acho que não está mais na live. Quem quiser dar uma entrada rapidinho aqui, conhecer a Viviane, que quiser compartilhar alguma coisa, pode mandar. Que eu vou aceitar. Valeu? Valeu, Bruna. Muito bom que a Bruna falou aí. Muito bom. É que as pessoas, né, são, às vezes, muito inconvenientes. As pessoas o tempo todo perguntam o que ela tem, né? E eu vou falar, quando é criança, eu não me importo, né? Porque criança tem curiosidade mesmo. Eu já vivi momentos de criança ter medo, tá, gente? E eu não julgo. Aqui mesmo onde eu moro, tinha uma menininha, quando a Elisa chegou perto dela, ela gritou, correu pro colo da mãe dela e agarrou a mãe dela. E a mãe dela ficou super sem graça, sabe? Sem jeito. Ela, me perdoa, me desculpe. Na mesma hora, eu super de boa. Falei, olha só, você não precisa me pedir desculpa. A sua filha é uma criança. Eu já fui criança. Eu já tive medo também, porque eu não tive ninguém que me explicasse. Ninguém que sentasse comigo e explicasse sobre o mundo da criança deficiente visual ou qualquer outro tipo de deficiência. E tranquilizei aquela mãe ali, tá? E sobre qualquer criança, eu fico super de boa para responder. Agora, Tainá, querida, um beijo. Mas tem adulto que realmente é inconveniente, pergunta em momentos inapropriados, tá? Não respeita o nosso momento. Isso, entendeu? Então, assim, quanto a isso que a Bruna falou, e eu vou até fazer um pedido, aproveitar essa live e esse momento que é oportuno. Mamães de plantão que estão assistindo a live, conversem com seus filhos. Falem sobre deficiência. Explique sobre as dificuldades daquela criança, que a gente pode ser amigo, que a gente pode ajudar, que a gente pode ter empatia. Se os pais de hoje não focarem nisso, é muito perigoso o futuro que nos aguarda. Eu tenho a ideia também, tá, gente? Eu tenho a ideia, isso está vivo dentro de mim, esse projeto já está escrito, está no papel. Eu tenho a ideia de fazer um momento, né, de inclusão. Eu quero um momento, eu quero um lugar, eu estou pensando em tudo. Eu só ainda não tenho como, né? Mas eu quero fazer essa inclusão da criança deficiente com a criança sem nenhuma deficiência. Eu quero esse momento. Eu quero pegar os dois mundos e integrar ele. Eu não quero que seja algo só dessa vez e acabou. Não, eu quero, por exemplo, fazer isso uma vez no ano, se eu puder. Tá? Isso eu acho muito importante. A gente vai poder falar desse mundo, a gente vai poder incluir, a gente vai estar fazendo algo e não só falando. Tem uma pergunta aqui nos comentários para você. Qual foi o seu start? Onde você resignificou a situação da Elisa? Então, o meu start foi... Não tem muito tempo, não. Foi o que eu falei para vocês. O processo de aceitação foi longo, tá? Não foi fácil. Principalmente numa maternidade especial solo. E que eu precisava fazer alguma coisa, senão eu ia sucumbir, né? Porque eu já não estava mais aguentando. Foi no início do ano passado, quando a minha filha, na escola dela, ela sempre estudou normal com as amiguinhas que só tem a deficiência visual, sempre estudou normal, horário normal. E aí, ano passado, no início do ano, eu tive um choque quando
a escola colocou a minha filha numa MS, numa turma de MS. MS, lá é considerado múltipla deficiência, né? Criança que não tem só problema visual. E aí, naquele momento, eu surtei. Por quê? Porque tinha crianças com outras deficiências ali, e ela vinha de uma turma de crianças que só não enxergavam. E quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível. A minha filha só não enxerga, eu não vou aceitar isso, eu não quero isso, eu quero botar ela numa turma que tem criança que só não enxerga, só com a deficiência visual, né? Eu mesmo fazendo preconceito, né? Eu, uma mãe de uma criança deficiente, sem perceber, agindo de uma forma totalmente preconceituosa, porque eu não aceitava. Não era que eu não queria ela no convívio. Eu não aceitava que ela tivesse naquela condição. Para mim, a minha filha era só deficiente visual. E quando eu me vi naquela situação, a escola inteira dela fez uma reunião com diretores, coordenadores, professores. Era eu numa sala com umas 8 pessoas, né? Todo mundo com uma opinião já formada. E eu fui ali tentar reivindicar que eu queria tirar ela daquela sala. E todo mundo ali falou que não. Eu saí dali, tipo, nocauteada, saí dali arrasada, nocauteada. Porque eles falaram que a minha filha era múltipla. E foram alguns dias, tá? Foi um processo difícil, doloroso. E, na verdade, o que estava acontecendo naquele momento era que a minha filha ela tinha uma deficiência além da visual, e eu não estava pronta para aceitar. E eu não via aquilo ali. Ouvia e não queria aceitar. Outras pessoas já tinham visto que ela tinha, todo mundo já tinha visto, e eu não aceitava. E um tempinho, eu dou graças a Deus que foi muito rápido esse tempo, né? Não demorou muito. E aí eu caí em si e falei, peraí, não é a escola que está errada. É você que está errada. A sua filha não é só deficiente visual. Ponto. A ficha caiu. E aí, se eu não tinha ainda aceitado o processo da deficiência, eu falei, agora eu vou aceitar os dois de uma vez. Porque senão eu vou sucumbir. Porque senão agora eu não vou aguentar. Porque eu não aceitei um ainda. E já vou ter que aceitar outro? Não. Vamos aceitar. A hora é essa. E aí foi onde eu agarrei e falei, não, eu vou agarrar. Tá, a minha filha é deficiente visual e é múltipla. E hoje, inclusive, eu estava conversando com essa professora dela, que é a coordenadora, e eu cheguei para ela hoje na porta da sala e falei assim, fulana, faz um favor para mim. A gente voltou naquele assunto que aconteceu ano passado. E minha filha esse ano tá numa MS de novo, tá? E se falasse para botar ela numa turma de criança que só não enxerga, eu não ia querer, porque minha filha não consegue hoje alcançar aquilo ali, eu já entendi. Para ela ia ser prejuízo. Não só para as crianças, e o professor, como para ela também. E aí eu falei para ela assim, fulana, você sabe o que aconteceu ano passado, né? Eu só não aceitei naquele momento que minha filha ela não tinha só deficiência visual. Foi um choque muito grande para mim. E eu vou pedir um favor para você. Falei para ela, com todo carinho que a gente se respeita, né? Ela gosta de mim, eu gosto dela também. E eu falei assim, você faz um favor para mim? Quando você vê uma mãe nessa situação, quando você entender que tem uma criança nessa mesma situação, vamos aprender com o que aconteceu? Chama essa mãe, chama ela num momento apropriado e tenta explicar para ela da melhor forma que o filho dela não tem só deficiência visual. Porque a escola fez isso comigo, mas a escola não consegue sentir o que eu senti. A escola não consegue alcançar o que eu senti e o que uma outra mãe pode sentir. A live vai ficar gravada, né, Edinho? Vai? Sim, salva. Sim, Elisângela, sim. E aí eu pedi isso para ela, pedi esse favor, né? Porque eu já passei. A pancada eu passei. E agora eu não quero que outra mãe tome essa pancada. E eu pedi esse favor para que a escola tenha esse cuidado. E ela falou para mim, Viviane, é muito difícil. Fazer uma mãe aceitar isso é muito difícil. Eu falei, não tem problema. Fazer ela aceitar não é com vocês. Mas levar isso de uma forma suave, né? Pode ser a solução. Pode falar. Não deixei de falar. Meu pai. Desculpa, gente. Em relação a sua filha na escola, né? Ela estuda numa escola especial, né? Para necessidades específicas. Mas você tem a pretensão
ou a pretensão, ou já foi falado pelos profissionais de lá, que um dia, se ela quiser, você quiser, ela poderá estar numa escola regular ou numa faculdade regular, Então, tendo os apoios necessários, claro, dentro desse ambiente. então, Edinho, como eu falei aqui, tem a questão da inclusão, né? Nenhuma escola pode não aceitar a minha Legal. filha pela Sim, questão da sim. deficiência. Inclusive, a escola tem que disponibilizar para ela um cuidador. Eu acho que, se o nome não for esse, alguém diz aqui para mim, por favor, porque eu sei que tem pessoas aqui que têm conhecimento. A escola tem que disponibilizar para a Elisa um monitor ou um cuidador só para ela, tá? Inclusive, esses dias eu estava... A gente vai até entrar num assunto aqui que eu acho importante também. Esses dias eu estava vendo que parece que no governo passado tinham feito o esquema de colocar as crianças deficientes... Monitor, né, Mica? Isso aí. Essa aí sabe, a professora, né? Foi a professora da Elisa. Um beijo, querida. Maravilhosa. E aí, mediador, cuidador, monitor. São os 3 nomes das pessoas que são preparadas para tomar conta da pessoa deficiente visual dentro da sala. E aí, parece que foi feito esse plano, né? De fazer salas separadas para as crianças com deficiência. E aí, o governo atual parece que vetou esse plano, né? Eles entendem que a criança com deficiência ela tem que ficar dentro de uma sala com as crianças, numa sala regular. E o monitor tem que ficar com essa criança. Ai, que linda! E o monitor tem que ficar com essa criança ali naquela sala regular com 30 alunos. Ano passado eu era a mãe que estava brigando, né, por essa exclusão. E esse ano eu fiquei assim, numa corda bamba com isso que aconteceu. Por quê? Porque, por exemplo, uma criança que tem dificuldade como a minha filha não fica sentada, não fica, tá? Manda ela pegar o braille, ela pega a cela braille, taca longe. Minha filha, tá, gente? E aí eu fico imaginando isso dentro de uma sala cheia, né? E tem a questão dessa sala separada que foi vetada, que pode fazer a gente retroceder na questão da inclusão. Então, eu fiquei numa corda bamba, porque entendo a necessidade, tá, de que minha filha hoje, por exemplo, esteja numa sala separada e ao mesmo tempo tem um medo dessa exclusão que essa sala pode trazer. Então, como ela está numa escola especializada, ok, eu não corro esse risco. Mas hoje eu vou falar para você sinceramente, se eu vejo a Elisa numa faculdade amanhã depois, eu tô te contando a minha visão de hoje, tá? Eu não tô no futuro, eu tô no agora. E no agora, eu não consigo enxergar a Elisa numa faculdade, tá? Eu não consigo enxergar a Elisa alcançando esse raciocínio. Hoje, não. É isso. Hoje. Trabalhando, estudando numa faculdade, eu luto para isso, né? Eu busco o desenvolvimento dela para isso, mas não consigo. De vida. Sim. A inclusão ela só acontece de fato quando a pessoa se sente pertencente àquele espaço, né? Não adianta você dizer que aquele espaço ali é para todo mundo e ela segregar as pessoas, né? Você, para poder promover a inclusão, você precisa entender que todo mundo é diferente, que todo mundo tem as suas especificidades, seja ela com deficiência ou não, e promover a equidade dentro daquele espaço, promovendo as ferramentas que cada um precisa para ficar em condições de igualdade dentro daquele espaço. No caso da sua filha, você entende que é necessário ela estar nessa escola, porque lá tem essas ferramentas que ela precisa. Exatamente. Então, a melhor opção nesse momento é estar nessa escola especial, né, com necessidades específicas. Sim. E acho que é uma preocupação de muitas mães, e a minha, né? Eu já ouvi falar assim, por que você não bota ela aqui perto da sua casa? Tem a questão do preconceito, tá? Lá na escola dela já rola o preconceito. Uma vez eu vi 2 adolescentes e eu fiquei chocada, porque eu não esperava, né? E aí, um era baixa visão, né?
e o outro não enxergava nada. Aí a menina pegou e virou pra ele assim, ah, vai, seu cego. Aí eu, ué, gente, eu fiquei assim, né, porque eu não esperava dali. E aí tem essa questão, porque eu sei que eu vou chegar aqui, vou botar minha filha numa escola aqui, e ela vai sofrer o preconceito. Lá tem, mas eu acredito que tem menos. E eu prefiro botar ela num lugar onde todo mundo é igual, parecido, próximo, e eu também me sinto em casa, tá? Lá é o lugar que eu digo que eu me sinto em casa. Lá é o meu lugar. Lá tem pessoas como eu. E para ela também, ela tá em casa. Então, assim, eu prefiro 1000 vezes estar lá do que numa escola onde ela vai sofrer também o preconceito. Sim. Bruna, entra aí para deixar a tua contribuição. Ela tá pedindo para eu contar um pouquinho da minha história. Bora lá, Edinho. Peraí, comecei a seguir a vida dele através dos anos, trabalhei pela sua determinação. Então, a minha história é... Então, eu sou cadeirante há 18 anos, parei de andar aos 12 por conta de uma doença, chamada distrofia muscular. É uma doença que afeta a força do músculo do meu corpo. Eu nasci com essa condição, não foi descoberto logo que eu nasci. Ela se manifestou quando eu estava com 7 para 8 anos. Foi dito pelo médico que poderia nunca se manifestar comigo na fase adulta, idoso, entendeu? Mas ela se manifestou quando eu estava com quase 8 anos, ela começou a se manifestar. Eu comecei a mancar, eu não percebia que eu estava mancando. Aí as pessoas começaram a comentar, você está com a perna machucada, você está mancando. E eu falava, gente, eu não estou mancando. Não, você está mancando, você está com a perna machucada. Não sei o quê. E assim foi indo durante um bom tempo. Até a minha mãe perceber que eu estava mancando. Eu estava puxando da perna. Porque eu não sentia nada, eu não sentia dor, eu não sentia febre, não sentia nada. E começou aquela peregrinação que a gente sabe de correr no SUS, né? De vai para cá, vai para aqui, faz exame aqui, faz aqui. Aí o médico levantou a suspeita que eu tinha perna uma mais curta que a outra. E passou para mim uma palmilha, passou natação. E eu comecei a fazer natação usando a palmilha. Saindo de lá, da natação, eu saía sentindo muita dor na lombar. E foi passando esse tempo, a minha mãe viu que eu estava piorando, né? Eu estava avançando e foi comigo para o Hospital dos Servidores, lá na Central do Brasil, né? Centro do Rio. Lá eu comecei a ficar indo e voltando várias vezes, fazendo consultas, exames, até finalmente fechar o diagnóstico. Aí eu já estava com 11 anos. O meu problema começou, eu estava com 7 para 8. Eu fui conseguir fechar o diagnóstico com 11 anos de idade. Aí a doutora Regina pegou, sentou eu e minha mãe e falou assim, mãe, vou te explicar o que o teu filho tem. É uma doença assim, assado, e quando ele fizer 12 anos, ele não vai aguentar mais e ele vai parar de andar. Entendeu? Aí foi um baque. Né? Eu também passei por aquele processo do luto, da não aceitação, de não entender, acreditar que ela tivesse com o diagnóstico errado, que não fosse aquilo, que alguma hora eu ia encontrar alguém que ia me dar um diagnóstico certo, que essa situação ia ser mudada. E assim foi indo durante um tempo até eu entender completamente, aceitar e ver, poxa, eu não tenho como mudar essa realidade. Infelizmente eu não tenho como mudar essa realidade, mas eu posso mudar o daqui para frente, o meu futuro. A partir da minha aceitação, entendeu? E comecei a fazer tudo que eu venho fazendo hoje em dia. Entendeu? Passei por psicólogo também, fiz musicoterapia, fisioterapia, fui para a ACD, fui para o SARA, Kubitschek, fui na BBR. Entendi. E como você se sente hoje? Você se sente superado? Sim, você superou essa situação. Eu tenho meus traumas ainda, né? Que a gente é humano. Sério? Eu tenho meus traumas. Tem dia que eu não estou bem, né? Assim, bate uma saudade. No meu caso, eu vivi muita coisa andando, entendeu? Eu vivi muita coisa andando. Então, tem hora que eu lembro de algumas coisas e, poxa, que saudade de fazer isso, eu não tenho mais como.
Ou uma coisa que acontece muito comigo, às vezes eu vejo alguém na rua que me lembra alguma coisa, aí eu fico olhando parado para aquela pessoa, eu acho que eu seria assim, se eu estivesse andando. Aí quando eu vejo, eu tô meio cabisbaixo, por isso eu coisa, não posso me abater não. Aí, né, respira fundo, me agarro em alguma coisa, escuto uma música, oro, aí passa. Mas hoje em dia eu me aceito, entendo e tô vivendo. Não vou deixar de viver por conta disso, né? A vida Sim. continua. É verdade, como? Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos abrir para o pessoal um pouquinho, né? Ver se alguém tem uma pergunta, alguma dúvida. Bora, galera, pode mandar solicitações que eu vou aceitar agora. Vocês, Deus abençoe. Aline, querida. Edinho, como você vê nossa cidade em relação à acessibilidade? Uma merda. É uma merda. Uma merda. Felizmente é uma merda. Desculpa rasgar o verbo. É isso mesmo. Cunha, existe a possibilidade de mudar a sua condição caso você deixe. Então, eu passei por profissionais que disseram que se eu tivesse tido acesso a tudo que o meu quadro precisava lá atrás, logo no início, se eu tivesse tido um diagnóstico fechado rápido e acesso a todo o tratamento, teria retardado a situação. Talvez eu não tivesse ido para a cadeira de roda aos 12, eu teria ido aos 20. Ou talvez agora, estaria indo para a cadeira agora. Entendeu? Impedir o avanço, não. Mas tardar ele o máximo possível seria possível. Se eu tivesse tido acesso lá atrás. Mas como eu falei, eu sou de uma família muito humilde, então dependemos do SUS, não tinha recursos, demorou a fechar um diagnóstico, ficou sendo jogado para cá, para lá, para cima, para baixo. Quando foi ver, foi passando anos. Quando foi ver, eu já estava com 11 anos. Entendeu? Aí foi isso. Naquela época você acha que tinha pouca informação? Também. Por isso é importante a gente falar, né? Da gente falar sobre o assunto, conscientizar as pessoas, né? Porque ninguém tá livre, né? Sim. Ó, a senhorita pediu para eu especificar algumas dificuldades por ser cadeirante. Olha, calçadas, não tem condições de andar nas calçadas aqui de Queimados. Rua, o pessoal é muito mal educado, passa por cima, entendeu? É complicado. Ó, o Rômulo passou a usar a cadeira aos 30 anos. Foi o quê, Rômulo? Você foi acidente? Foi doença? Tem uma pergunta para você, Vivi. Se você soubesse dessa condição da Elisa, você ainda grávida, mudaria algo? Não, porque não tinha o que fazer, né? O que eu mudaria, e foi o que eu questionei na época, foi a questão de, se eu soubesse que ela iria nascer com essa deficiência, a minha família estaria preparada, o pai dela na época. Eu fiquei, por exemplo, numa enfermaria com um monte de mulher, né? Com os filhos todos normais, e cada cama era alegria, porque a chegada de uma criança é muita festa, muita alegria. E todas as camas tinham alegria, muita festa, e só na minha que tinha luto. Né? Aquilo ali foi muito difícil para mim. Esse foi um dos motivos pelos quais eu saí do hospital antes da hora e, em consequência, veio uma cefaleia pós-RAC que me fez voltar depois. Senão, hoje eu teria problema neurológico e eu tive que voltar para tomar medicação. Então, assim, o que eu acho que eu mudaria seria, naquela época, a única coisa que poderia ser feita era um quarto particular, né? Que eu teria pedido para que eu vivesse esse momento um pouco mais tranquila, né? E não da forma que foi. Estão me perguntando aqui se eu tive depressão. Elisa, eu não tive depressão. Eu sempre tive um psicológico muito forte.
muito forte, entendeu? E eu tive momentos melancólicos, onde talvez eu tivesse no início de uma tristeza, que poderia se desencadear numa depressão, mas quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu me reanimei, entendeu? Me agarrei em coisas que conseguisse me tirar daquele momento de tristeza e não cheguei a entrar numa depressão, não, entendeu? Mas eu passei pelo processo de luto, né? Demorei a me aceitar, me isolei, não saía muito de casa, entendeu? Mas depressão mesmo diagnosticada eu não tive, não. A Rafa Coelho está dizendo aqui, mas até sobre o TA. A gente ouve muito que tem aparecido um número maior de criança, porém sempre existiu. Mas não tinha as informações que temos hoje. Verdade, hoje em dia o acesso ao diagnóstico, né, tem sido um pouco mais acessível. Então, por conta disso, o número de deficiências não é que tem aumentado diagnósticos, né? Existem muitas pessoas que sofreram bullying no passado porque tinha algum diagnóstico e não sabia, entendeu? É o caso de quem, por exemplo, está no autismo, né? No espectro do autismo. Tem gente que tem algum grau e não sabia. Aí veio ter o diagnóstico agora adulto. Gente, mas Preconceito na escola. uma pergunta. Olha, a Bruna está lembrando a gente que a live só tem 1 hora. Eu acho que é 1 hora e meia, Bruna. Estou acostumado a fazer live aqui. A gente já está perto dessa. Alguém vai fazer participação ou não? Alguém quer fazer participação? Tem uma pessoa pedindo para participar. Pode aceitar? Vou aceitar, hein? Vamos lá, né? Vamos lá. Falar um pouquinho sobre a vida pessoal da gente, viver. Então, você tem sonhos profissionais? Ó, mais uma pessoa mandou solicitação. Oba, mais gente. Oi. Boa noite. Boa noite. Me chamo Márcia, tudo bem? Tudo bem, Márcia. Tudo bem, Márcia? Estou ouvindo a história de vocês aí. Agora a gente quer ouvir. Eu sei como é. Deixa eu tirar isso aqui. Eu sei como é. Não é fácil. Eu nasci já com ciência. Hoje estou com 49 anos. Eu tenho a patologia osteogênica imperfeita. Ósseo de vidro. Já ouviu falar? Eu já ouvi falar. Pois é. Ser humano que quebrou inúmeras vezes. A conexão dela tá muito ruim. Aqui. A conexão, a sua internet está muito ruim. Não tá a conexão não tá boa. Tá gravando. Peraí, deixa eu dar um jeito. Sai e entra de novo. Ó, Vivi, você já tinha algum familiar com deficiência visual na família? Estão perguntando aqui. Então, eu tenho. A minha avó paterna, ela é deficiente visual. Ela perdeu ao longo dos anos. Mas a questão dela foi porque ela era diabética, tá, gente? Ela não tratava. Não tem nada a ver com a questão da Elisa. Ela não tratava. E aí, aos poucos, foi perdendo a visão. E hoje ela já tem 80 e alguns anos e não enxerga absolutamente nada. Mas sempre foi muito ativa, entendeu? Sim. Senhoria está perguntando se a gente tem alguma profissão, sonhos. Fala um pouquinho sobre isso, sobre a vida pessoal. Tem? Senhorio. Eu tenho. Tenho sonhos. Eu ainda tenho, sabe? Por mais que... Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Sim. Então, eu passei por muita dificuldade, como eu estava falando, quando eu comecei a estudar. Eu tinha muitas fraturas, mas eu consegui, me esforcei bastante com a minha família e consegui estudar no ensino médio. Consegui
trabalhar também, mas eu trabalhei 1 ano só e quebrei a perna e não pude voltar mais. Mas enfim, graças a Deus, vejo que Deus me curou, porque eu não tenho mais fratura hoje. Porque eu tinha muitas fraturas. Mas hoje cessou. Graças a Deus eu posso falar que eu tô curada. Só pra vocês terem uma ideia, eu não podia ouvir barulho de bomba. Bomba. Quando estoura final de ano, eu tinha que ir pro quarto. Tapar os ouvidos para não assustar a Pique Bravo. Como é que é seu nome mesmo? Márcia, né? Márcia, você pode explicar um pouquinho da sua deficiência? Porque eu não consegui entender. É uma doença congênita. Segundo a medicina, é porque meus pais eram primos. Primeiro grau. Sim. E eu vim com esse problema. Aí eu já nasci deficiente, nunca andei. E a minha patologia é osteogênese. Aí eu comecei a quebrar muito. Eu quebrava, eu operei a coluna, que aí deu uma escoliose bem brava. Sim. Mas enfim, nada adiantou. Mas não morri. Hoje eu tô com 49 anos. Tô ficando velhinha já, uma idosa. Mas a luta é difícil, não é fácil. Perdi minha mãe faz 1 ano e 8 meses. Que a minha mãe era minha companheira. Então, tipo assim, hoje, quem cuida de mim é minhas irmãs. Mas eu ainda tenho vontade. Eu não sei, às vezes eu acho que eu não sou deficiente. Eu tenho tanta vontade. Eu, por mim, voltava a estudar, fazer faculdade, sabe? Trabalhar de novo. E você não Eu pensa... tenho tanta vontade que passa dos limites. Então, mas você nunca pensou, ou não pode, eu não sei, né? É porque a gente não consegue te ver assim por inteiro. Se você nunca pensou em fazer uma faculdade online, não sei. Eu faço online, por exemplo. Não, o que você faz? Filosofia. Ah, legal. Eu já pensei em fazer também. Só aí. Parabéns. É uma opção, né? É uma opção. Deixa eu te perguntar, como que você chama? Edson. Qual? Então, e hoje, o seu problema tá controlado? Sim. Ela estacionou, né? Estacionou a condição. Ah, tá. Porque eu conheço também pessoas que têm esse mesmo problema que você. Sim. E são pessoas que... Tem uma amiga minha até casou, teve filhos, é uma vida normal. Olha que legal. Sim, eu já vi. Eu acho isso massa. Já vi muitas histórias. Vivi tem uma pergunta. Acho isso demais, sabia? Sim, com certeza. Deixa eu só fazer uma pergunta para a Vivi aqui nos comentários antes que some. A Ari está aqui falando que a prima dela teve uma bebê diagnosticada com síndrome de Down. E o médico perguntou se ela queria interromper a gravidez. Ela está perguntando se isso é legal, o médico poder fazer isso, se isso foi proposto para você também. Então, Ari, eu acho que isso por lei nem é possível, tá? Interromper essa gravidez. Foi um médico, se essa história aconteceu, foi um médico totalmente, né? Fora, foi antiético, né? E criminoso, tá? Não só antiético, como também criminoso, porque que eu saiba, não tem lei nenhuma que apoie isso. O que eu entendo é quando a criança nasce, né, sem o... como é que fala? É encéfalo que fala, né? O feto encéfalo. É assim que fala? Acho que é. Eu acho que é. Né, um feto encéfalo é que é permitido a questão do aborto, né? Provocado. Agora,
essa questão da síndrome de Down, eu realmente nunca ouvi falar, tá? Se isso aconteceu em algum momento, é o que eu te falei, é um ato criminoso que não tem nem como eu dizer pra você, eu não aceitaria, até porque, além de não aceitar, não é algo legal. É totalmente ilegal, entendeu? Então, gente, a gente está caminhando para o finalzinho da live, né? Já tem 1 hora, pouco mais de 1 hora. Isso aí. Aí eu quero agradecer a participação da Vivi, ter aceitado o convite. A sua também, Márcia, de ter entrado agora nesse finalzinho. Tá dando eco. Beleza, eu também gostei. Tô acompanhando aqui, tá? Vocês dois falaram. Eu me identifico muito, porque eu sou deficiente, eu sei como é. Não é fácil. Não é fácil para a família, não é fácil para a pessoa que passa por isso, porque a gente passa preconceito. Tem uma hora que eu respondi aí que a Vivi, né? Falou, que o pessoal pergunta, tem medo. Muita gente tem medo de mim, me questionam. Eu não tenho problema de falar. É sério mesmo, eu não tenho. Eu falo, eu não ando. Tem crianças que já me perguntou, você toma banho? Eu falei, claro, igual você. Claro, entendeu? com certeza. Então a gente tem que... Você tem que ter um bom senso também. Sim. Porque tem gente que não entende. Essa também é a questão. Eu não ligo. Me incomoda às vezes é a abordagem. Entendeu? Quando a pessoa mostra interesse em saber da minha vida, mas não querer conhecer o ser humano que eu sou. Isso tudo. É o que eu falo. Eles não conhecem, por exemplo, o ser humano Márcia, o ser humano você, a Vivi não conhece. Eles vê o problema, mas não quer conhecer. Sabe? Eu acho que se a pessoa chegasse e falasse, nossa, né? Tem gente que perguntou pra mim se eu uso dentadura, prótese, porque meus dentes é bonito, é perfeito. Falei, não, é meus dentes. É você que cuida? falei, eles acham que a gente é do outro mundo. Sim, eles acham que é um ET. O que tu acha sobre isso? Toda essa postura. Mas, ó, valeu a pena, tá? Participar com vocês. É só uma questão de... A luta é grande, mas a vitória vem. É só questão de conscientizar mesmo o povo sobre as deficiências. Acho que hoje esse é um assunto que hoje não é tão escondido como no passado, ele está mais aberto, né? E sobre também olhar para as nossas dificuldades, as nossas deficiências e tentar tirar a parte boa daquilo ali, né? Porque a gente sabe que é difícil, é luta, mas o grande desafio que a gente tem é vasculhar, caçar e tomar a parte boa. Porque sempre tem, né? Hoje eu tô vendo que a parte boa da deficiência da minha filha, da minha luta, que tem a parte boa, hoje eu olho com esses olhos, é o tanto de vidas que a gente tem tocado através da nossa história. Eu recebo por dia cada relato de pessoas que têm falado para mim o tanto que tem. Ontem, por exemplo, eu postei sobre a mochila da minha filha da escola, que os primeiros anos iniciais da Elise, eu não sabia o que comprar para ela, né? Como ela é deficiente visual, eu não sabia o que comprar. E até hoje, quando eu entro nas lojas, eu fico namorando aquela papelaria, aqueles cadernos bonitos, aquele monte de lápis, e eu não posso comprar nada daquilo para minha filha. E aí eu tirei disso uma lição, que eu não posso comprar aquilo ali para minha filha, ela não pode usar. Mas, eu estou ouvindo minha voz do outro lado, mas a parte boa foi que eu mostrei para as pessoas que reclamam às vezes de um livro caro, de um lápis que é caro, de um caderno que é caro, de uma mochila que é cara, e eu só queria comprar aquele material caro. E eu não posso. Todos os anos, eu não tenho no início do ano aquela euforia, aquela ansiedade de ir lá e comprar os materiais bonitos da minha filha. E o pedido que eu fiz foi:
Faz diferente esse ano. Você pode comprar o material dos seus filhos sem reclamar esse ano. Comprar aquele livro caro sem reclamar, pensando que eu não posso comprar nada disso. Então, a grande ideia das nossas dificuldades é ver o lado bom. Se não pra gente, tá tocando em alguém. Olha que coisa linda a sua história também. Você, com toda a sua dificuldade, você sonha, né? Você queria estudar, você quer estudar, você sonha. E a gente não pode dizer que nada é impossível. Então, assim, só o fato de você sonhar já toca em alguém que por muito menos está querendo desistir da vida, sabe? Por causa de algo muito... não quero mais viver. Eu vou largar essa família. Eu não vou ter os filhos. E você aí, com a tua dificuldade, perdeu sua mãe, perdeu seu braço direito, você sonhando. Então, assim, tua vida não é em vão. Você está tocando a vida de alguém. De uma forma positiva, entendeu? Verdade. Verdade, cara. Verdade. Só uma pergunta. De onde vocês moram? Queimados, Rio de Janeiro. E você, Vivi? Também. Sou quase vizinho do Edinho. Tá. A gente já teve a Eu oportunidade. moro aqui no interior de São Paulo. São Paulo. São Paulo. Quem sabe um dia Interior, né? Ribeirão Preto. Pessoal, vou ter que ir. Porque amanhã eu levanto. Tá bom, vai lá. A gente vai encerrar a live aqui. Agradecer a vocês duas por terem encerrado. Sim, já bateu o tempo. Agradecer aos Tá seguidores. vocês, tá? Tchau, querido. Obrigada. Tchau. Com Deus, Quero tchau. agradecer meus seguidores, tá? Todo mundo que ficou aí, que acompanhou. Não foi uma live que a gente ficou sozinha aqui. Graças a Deus, graças a vocês, tá? E já dizer que vai ter a próxima. Tá bom, gente? Um beijão. Muito obrigada. Até vai ficar gravado aí. Quem quiser assistir, compartilhar e enviar. Se achar que foi legal, é só compartilhar. E até a próxima, gente. Foi muito legal. Vamos já escolher o próximo tema muito em breve para fazer de novo, tá bom? Obrigado, gente. Beijão. Valeu, Edinho. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Tchau, galera. Boa noite para vocês. Obrigadão por assistir essa live. Tchau, Vivi. Tchau, amigo.